caminhar um pouquinho mais aí no Salmo 119. Quero convidar você que tem a sua Bíblia aí, a abrir lá para o Salmo 119. Chegamos aí, Paulo Rocha, na nossa sexta estrofe, na letra Vav, do alfabeto hebraico. Então, tem falado com vocês, né, que o Salmo 119 é uma poesia aí, um acróstico, né, muito bonito, né, muito bem feito, seguindo aí o alfabeto hebraico. Então, cada estrofe de 8 versos, cada verso dessas estrofes começando com uma letra, né? Então, nós chegamos agora na sexta estrofe, correspondente à sexta letra. E aí, na semana passada, eu não sei se foi a Luzene, alguém me perguntou, pastor, a letra e tal. E aí tem a letra Vav aí para vocês verem, né? Porque o que está escrito no NVI, né, Vav é uma transliteração, né, da letra, né? A letra mesmo está aí, pode passar aí, ela no cantinho aí, ó. Tá vendo ali em cima? Como é que chama? Um L invertido ali, pastor Fernando, né? Um L invertido, né? A letra Vav. Está lá pega a Bíblia hebraica, essa estrofe, todos os 8 versos começam com essa letra Vav, né? E o autor, então, e a gente está caminhando, olha só quantas semanas nós estamos aqui com o Salmo 119, ainda temos algumas pela frente, e ele foi escrevendo palavras inspiradas pelo Senhor, mas ao mesmo tempo, enquanto o Senhor cuidava para que ele escrevesse coisas verdadeiras, corretas, as habilidades dele também, artísticas, não é? E a inteligência dele estava presente ali. Ele vai fazendo um poema, seguindo o alfabeto hebraico, não é? E a cada 8 versos, uma letra, e sempre com um tema, não é, principal, que é a palavra de Deus, e cada estrofe trazendo uma lição. Um negócio assim, extraordinário, né? Extraordinário mesmo, muito bonito. Aliás, eu encorajo você a ler a Bíblia, porque é impressionante. Esses dias, lendo o livro de Jó, estava vendo a variedade. É um livro poético também, não é? Só que um parênteses breve aqui, não é? Você pega o livro de Jó, embora também ele seja poesia, como o Salmo 119, mas já não é um acróstico. O que você tem no livro de Jó? Os primeiros 2 capítulos apresenta Jó, e aí vem aquela desgraça toda sobre a vida dele, não é? Os primeiros 2 capítulos. Dali para frente, até o capítulo 25, se não me engano, não estou certo disso agora, se é até o 25, mas é uma porção muito grande, é o diálogo de Jó com 3 dos seus amigos. E é um diálogo, assim, muito pesado, não é? Muito pesado. Então basicamente eles vão dizer, você está sofrendo porque você é um pecador, você pecou e está sofrendo, né? E ele se justificando, e um embate pesadíssimo entre eles, né? Depois entra o 4º amigo que aparece, e aí ele vai falar, acho que por uns 5 capítulos, se não me engano. Ele fala direto, e depois Deus fala. E aí você vai ter lá o último capítulo, que Deus restaura lá a vida dele, e aí termina o livro, né? Aí eu estava falando com a Vanessa, é impressionante, é um livro que se você pegar e ler um pedacinho só, e daqui uns meses for ler mais um pedacinho, vai ser difícil entender o livro, não é? Então você tem que entender que são diálogos, né? Mas também muito bonito, é muito, muito bem escrito, não é? Só que são diálogos e com uma lição importante. Ele faz um contraponto, né, para o livro de Provérbios, que também é literatura de sabedoria. Então, se você só lê Provérbios, você vai ficar com entendimento incompleto da sabedoria. Você tem que ler Jó também. Tem que ler também Eclesiastes, não é? E eu quero encorajar você a ler a Bíblia, que aliás o Salmo 119 nos chama, não é, para termos prazer na palavra de Deus, reconhecermos o valor dela, e aí demonstrarmos o valor dela, lendo, meditando, pensando, não é? Então já antecipando aí uma aplicação do sermão, quando você entrar no carro, então talvez antes de você ligar o rádio, você que gosta de ouvir rádio, né? Primeiro, pensa nas Escrituras, né? Pensa no trecho que você leu. Um recurso bom para hoje é você ter a Bíblia em áudio, né? Você pode ouvir enquanto você dirige ou enquanto você anda de ônibus. Coloca lá, protege o celular, né? Protege o celular. Aí coloca o fone lá, ou então, se achar isso muito perigoso, faz de outra maneira, né? Vai lendo mesmo. Mas alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus e demonstrarmos a importância que ela tem para nós. Como que nós vamos demonstrar que ela é importante? Deixando ela aberta lá em cima do móvel, empoeirada? Não é assim que se demonstra, né, a importância da palavra de Deus. É
é indo para ela, né? Lendo, meditando, pensando nas implicações, não é? E o salmista, aí no Salmo 119, ele faz isso muito bem, né? Muito bem. Ele vai nos chamar, são 178 versículos aí dele nos chamando para a importância da palavra, o quanto dependemos dela, o quanto podemos ser abençoados por ela. Então vamos ler aí, a partir do versículo 41, a 6ª estrofe. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente à tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Alguém disse que aquela oração que está lá presente em Atos 4, 29, quando eles pedem autoridade, né, para falar do Senhor, ela é antecipada aqui, não é? Mas primeiramente nós vemos aí, nessa estrofe que lemos, que o amor leal de Deus, ele capacita o servo a responder com segurança àqueles que o afrontam. E ele volta nessa estrofe mais uma vez a falar sobre as afrontas que ele recebia, e aqui ele pede, Senhor, que o teu amor me alcance, e a salvação segundo a sua promessa. Eu gostaria que o Senhor cuidasse de mim, de tal maneira que eu consiga responder àqueles que me afrontam e me perseguem, que me questionam, que zombam de mim, que espalham calúnias contra mim. E talvez você seja tentado já a olhar para esse versículo 41, né, quando ele fala da salvação, e a tua salvação segundo a tua promessa. E a nossa tendência é já de lermos essa palavra já com o conceito que temos no Novo Testamento, né? E a gente leva tudo que a gente conhece da salvação no Novo Testamento para a fala do salmista. Não devemos fazer assim. O conceito de salvação no Antigo Testamento tem muito a ver, especialmente nos Salmos, tem muito a ver com preservação física. E a revelação ela não estava ainda completa, não é? Então há um progresso na revelação bíblica. Então ela começa lá em Gênesis, o Senhor vai aumentando, né, a intensidade da luz. E nós não estamos aqui ainda no tempo em que ele revelou tudo que ele tinha, não é? Como no Novo Testamento, que aliás, eu e você temos o privilégio de conhecer mais do que Moisés conhecia de Deus. Você sabia disso? Nós temos o privilégio de conhecer mais. Nós temos mais informações hoje, não é? Imagina, a gente está ouvindo agora uma exposição em Romanos. Imagina a gente ter a carta aos Romanos para a gente ler. Que profundidade, que clareza em relação ao Evangelho, à justificação que há em Cristo, não é? Eles não tinham isso no Antigo Testamento ainda. Eles tinham vislumbres, não é? E o Senhor estava se revelando, né, e trazendo a revelação. E aqui para o salmista, o conceito de salvação era muito ainda de preservação física, né? Mas ele estava certo de que a única pessoa que podia fazer a provisão para o seu corpo era o Senhor. O pano de fundo do Salmo 119, aliás, de muita coisa no Antigo Testamento, não é? Os profetas também, é Deuteronômio 28, que nós às vezes esquecemos, que são as bênçãos e as maldições. Alguns versículos falando sobre as bênçãos da obediência e os outros falando sobre as maldições para a desobediência. E com esse pano de fundo em mente, né, ele está pedindo, Senhor, me preserva, me dá essa preservação física mediante a obediência. É o que ele está falando aqui. Muitas vezes ele clama pelo livramento da pressão e da morte. Você vai ver isso lá no Salmo 13, versículos de 3 a 6 especialmente, né? Então ele diz assim, Senhor, a única maneira de eu continuar vivo é se o Senhor intervir. Olha aí para o Salmo 36, nós temos ele aí, Jéssica.
Você pode abrir também o Salmo 36 a partir do versículo 7. Olha aí. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti, vamos ler juntos esse último versículo? Pois em ti muito bonito, não é? Por isso que os salmos nos encantam tanto, não é? Ele está falando dessas promessas, não é? Dessa expectativa. E a promessa que nos sustenta hoje não é de preservação física simplesmente, não é? A promessa que temos hoje é que quando fecharmos os nossos olhos de maneira definitiva nesse mundo, nós estaremos com o Senhor. Estaremos com Ele, não é? Então, é mais do que um livramento de inimigos, é mais do que o livramento do assaltante, do sequestrador, é mais do que isso. Nós temos hoje a promessa completa. É a promessa de estarmos com o Senhor e dele nos livrar da morte ou pela morte, como temos dito aqui várias vezes. Mas o salmista estava vivenciando uma revelação em progresso. Então as coisas ainda não estavam completamente claras, não é? A revelação ainda estava chegando. E diante então das ameaças dos ímpios, ele está pedindo o cuidado de Deus. Diante da promessa, ele pede: Senhor, que me alcance o teu amor leal. Aí eu responderei aos que me afrontam. Ele confiava tanto na promessa de cuidado e proteção de Deus, que ele pede: me protege, segundo a tua promessa. Queridos, e aqui já tem uma aplicação para nós. Quando eu confio que a promessa não vai falhar, aí fica mais fácil obedecer. Você já pensou nisso? Agora, quando ficamos, não é, naquela dúvida, não, mas será que Deus de fato vai dar o que Ele prometeu? Será que a história de céu não é só para iludir as pessoas, né? Para encorajar provisoriamente? Querido, se eu desconfio que Deus poderá falhar no meio do caminho, aí será muito difícil obedecer. Será muito difícil obedecer. Às vezes nós perguntamos, mas quem garante que eu continuarei empregado? Então o salmista fala lá da preservação física, pensando nesse tempo, né, aqui, nessa vida. E hoje nós temos as nossas preocupações também contemporâneas, né? E aí vai ser com o emprego. Mas e aí, o que vai ser do futuro? E aí o salmista diria o seguinte: o Senhor disse, o Senhor fará. Se Ele falou, Ele fará. É o que lemos agora, no Salmo 36. É um amor precioso que cuida dos seus. É um Deus que é refúgio e os homens buscam refúgio à sombra das suas asas. E aí quando vem a dúvida, não é? Quando vem as incertezas, o que vai ser se acontecer tal coisa? O que vai ser se não acontecer tal coisa? O Senhor será refúgio, não é? Ele será um abrigo seguro. Ele nos lembra bastante aqui de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o curral fique vazio, ainda que os recursos acabem, o Senhor vai ser a fonte da alegria, o Senhor é a fonte da confiança. As promessas do Senhor, acima de tudo, que vão sustentar, porque o Senhor de fato vai cumprir o que prometeu. E Ele não prometeu que vai ter sustento, Ele prometeu. O básico sim, não é? Mas normalmente nós nos preocupamos com a sobremesa, não é? E se não tiver sobremesa? Não tem problema, a gente vai fazer dieta, não é? Vai fazer até bem para a saúde. Mas Ele prometeu que o básico vai ter. Senhor, mas e se as coisas apertarem muito? Ele prometeu que vai ter o básico. E eu posso descansar na promessa dEle. Esse dilema de como eu penso biblicamente quando a fonte seca. Pastor, mas como que eu vou pensar biblicamente? Você não sabe o que eu estou passando, a situação está difícil. As coisas fugiram do meu controle. Esse dilema, ele é resolvido com a confiança. Porque se o Senhor disse que daria o mínimo, Ele vai dar o mínimo. Ele vai garantir o mínimo que precisamos, não é? Se o Senhor disse que daria o que é necessário, é porque Ele dará o que é necessário. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele estaria presente, Ele vai estar presente.
Olha Josué 21, 45. Olha que fala bonita de Josué. Vamos juntos mais uma vez? De todas um homem experiente, não é, aqui. Já no fim da vida, diante de um povo que ele liderou, ele olha para eles e diz, olha, queridos, obedeçam ao Senhor. Sabe por quê? Tudo o que ele prometeu até aqui ele cumpriu. Ele está demonstrando para nós um padrão. Ele está demonstrando para nós o seu caráter, os seus atributos. Você pode confiar então, confie. Ele está demonstrando para nós quem ele é. Confie que Deus fará o que ele prometeu, por isso não deixe de obedecer ao que ele está falando. É assim que eu respondo aos meus acusadores, é o que o salmista está dizendo. Senhor, me preserva enquanto eu respondo aos que me afrontam, porque se o Senhor disse que faria, é o que o Senhor fará. E eu lembrei aqui mais uma vez, daquela fala do apóstolo Pedro, né, dos zombadores. Cadê a promessa de que ele voltaria? E já passou tanto tempo e nada aconteceu. Imagine agora, 2000 anos depois. 2000 anos depois da promessa, quanta zombaria, não é? E aí você ainda tem pessoas, não é, falando e usando o nome de Deus de maneira tão banal, não é? E aí as zombarias aumentam. Então alguém falou comigo essa semana que depois do debate político de quinta-feira ele sofreu, ele não estava no debate, ele não falou nada no debate, mas sobrou para ele sexta-feira na empresa. Por causa de pessoas fazendo colocações tolas, usando o nome de Deus de maneira inapropriada, no lugar errado, na hora errada, certamente com as intenções erradas também. E aí as zombarias vão sobrar para você, não é? E aí ele está dizendo, querido, responda às zombarias com o cumprimento das promessas de Deus, com um Deus fiel e gracioso, que tem recursos que amparam os seus, amparado pela graça e pelo amor leal de Deus. O salmista está pronto para responder aos que os insultam, e sempre haverá maledicentes, não é, que não pararão de difamar os filhos de Deus, embora eles não mereçam esse tratamento. Mas nós vamos resistir aos ataques, não é com força, não é com briga ou com pontapés, não é? Mas é com confiança na antiga e testada palavra de Deus. O salmista também vai falar dos seus desejos. Alguém que desfruta desses recursos que vêm de Deus tem desejos nobres, desejo de uma pessoa piedosa. É o que lemos no versículo 43. Senhor, eu quero manter as suas promessas bem vivas na minha mente, um desejo tremendamente santo. Eu quero ter a sua palavra na minha boca todo o tempo, é o que ele diz. Todo o tempo. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade. Quando Josué recebe, citei agora, né, um texto quando ele estava no fim do seu ministério, mas quando ele recebe aquela pesada missão de suceder o grande Moisés, o Senhor fala assim para ele, não é? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O conselho aqui é, sempre que possível, medite na palavra. Porque ter porções da palavra comigo durante o dia vão permitir que ela não se afaste de mim em todos os momentos e também à noite. Olha aí, Salmo 63. Nós temos esse aí também, Jéssica? Tem aí também. Olha só, o que você faz quando você perde o sono? Você perde o sono às vezes? Esse salmo aqui é para você então, olha aí, não é? E para mim também, às vezes eu perco o sono também. Olha aí. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Bonito, não é? Senhor, ele está dizendo, Senhor, quando eu perco o sono à noite. E aí, normalmente, quando a gente perde o sono, a primeira coisa que vem são as preocupações, não é? E as preocupações, ou às vezes, vamos recorrer para coisas ruins, né? Vai recorrer para a televisão, não é? Não é uma boa ver televisão de madrugada, não é uma coisa recomendável para ninguém, não é? E aí vai para a televisão, ou agora pode ir para a internet, né?
Ele está dizendo, Senhor, quando eu perco o sono à noite, eu lembro do Senhor. E aí eu penso no Senhor. Aí eu penso no caráter do Senhor. Eu penso no refúgio que eu tenho do Senhor. Eu penso nas promessas do Senhor. E aí ele ora ao Senhor, não é? Louva ao Senhor. Ele entrega as preocupações. Quando lembra das preocupações, aproveita e ora, Senhor. Aí ele lembra dos filhos, não é? E aí preocupado com os filhos. Eu não sei onde meu filho está agora, não é? E aí ora pelo filho. Agora, para lembrarmos da palavra de Deus à noite, nós precisaremos ter tido contato com ela durante o dia. Precisaremos ter tido contato com ela, precisaremos ter meditado nela durante o dia. Ela vai precisar ter estado presente em nossos lábios durante o dia, para que ela esteja presente conosco durante a noite. Um desejo nobre, que dá uma boa direção para nós. Mas ele também diz, Senhor, eu quero obedecer constantemente, é o que ele fala no versículo 44. Um outro desejo nobre de uma pessoa piedosa, que desfruta dos recursos que vêm de Deus. Eu quero obedecer constantemente. E temos visto isso aqui, que essa é uma repetição do Salmo 119, não é? E uma boa maneira de ensinar é repetir. E a Bíblia é marcada por isso, não é? Eu quero conhecer para obedecer. Eu quero ter a palavra na minha mente e também quero aplicá-la ao coração. Porque o conhecimento das Escrituras, sem obediência, pode produzir um engano fatal. E aqui nós temos um alerta para alguns de nós que já têm estado na igreja há muito tempo, não é? Então alguns aqui são mais velhos e já estão na igreja há muito tempo. Então, você fala, e vai contar aquelas histórias, né, de 1900 antigamente, da igreja, e já estava lá. Eu não sou muito velho assim, mas já estou na igreja também há bastante tempo. Já fui batizado há mais de 30 anos, não é? E o tempo vai passando. Queridos, há um perigo de nos acostumarmos com o santo, nos acostumarmos com o culto, não é? E eu ouvi essa semana alguém dizendo, olha, há o perigo de nos referirmos ao culto como a missa. E não há diferença. Não há diferença prática mais. É só um dever. É só algo para aliviar a consciência. O conhecimento das Escrituras sem obediência produz um engano fatal. Não podemos esquecer de Mateus 7, 21 a 23, muito conhecida a maioria de nós. Quando o Senhor fala ali uma frase terrível, ele diz, olha, alguns chegarão diante de mim e dirão, Senhor, Senhor, não fizemos nós muitas maravilhas, não profetizamos, não expulsamos demônios. E o que ele dirá para aquelas pessoas? Apartem-se de mim, eu não os conheço. Eu não os conheço. Esse texto, naturalmente, ele não nos encoraja a julgarmos as pessoas, não é? Os outros. Porque essa é uma separação que Deus fará. Mas esse texto é um alerta para mim e para você. E certamente esse texto deve nos fazer pensar de maneira bem carinhosa na necessidade que temos da obediência. E de termos a palavra na mente e no coração. É o que o salmista está dizendo, de maneira até redundante, não é? No versículo 44, obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Ele é redundante, para falar do seu desejo em meio às pressões da vida. Veja bem, a situação não estava favorável aqui. Muitas pressões. Queridos, mas essa estrofe também fala do que pode ser visto numa pessoa que desfruta desses recursos de Deus. Olha aí, quem desfruta dos recursos de Deus anda com liberdade, versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Então pode parecer, aqui há uma contradição, mais uma vez, entre a obediência e a liberdade. Puxa, mas quem obedece não é alguém que é limitado, que é direcionado, que tem somente um caminho para seguir? Ele diz, não há uma contradição, porque a devoção a Deus faz um coração livre para dar atenção aos seus mandamentos por toda a vida.
Sabe o que nos prende? Sabe o que traz embaraço para a nossa vida, tropeço para a nossa vida? É o pecado, não é a obediência. Não é a obediência. E talvez ele esteja falando aqui da liberdade, daquele que não tem medo de alguém descobrir a sua vida dupla. Não é assim que vive alguém que deve, não é? Então alguém que deve é alguém que precisa ficar atento, não é? Atento, peraí. Mas quem está chegando aí? Quem está vindo, não é? Alguém que desfruta de uma vida íntegra nos caminhos do Senhor, esse tem liberdade, porque ele não tem um segredo para manter, ele não tem uma mentira para esconder, para acobertar, não. Ele tem uma vida só. E ele peca sim, mas ele se arrepende, ele cresce, ele não precisa vender a imagem de algo de alguém que ele não é. Mas eu sou fulano de tal. Não, ele não está preocupado com isso. Ele não vive nessa prisão, ele não arma essa cilada para si mesmo. Ele pode viver tranquilo, mesmo que alguém o acuse injustamente. Ele está tranquilo diante de Deus. Ele tem uma consciência limpa, como o apóstolo Paulo diz, né, diante de Deus e dos homens. Aliás, ele foi alguém que enfrentou também a perseguição severa e acusações severas. Não depender dos recursos de Deus e não obedecer ao que se conhece é o caminho da hipocrisia. E aí vale lembrar mais uma vez Mateus 23, onde a hipocrisia é duramente repreendida por Jesus, se referindo aos fariseus, não é? E aí ele fala de sepulcros caiados, bonitos por fora e extremamente sujos, não é? E mal cheirosos por dentro. Então, quando eu me preocupo muito com o que eu aparento, facilmente eu posso trilhar o caminho da hipocrisia. A nossa preocupação não deve ser com a nossa aparência, a nossa preocupação deve ser com a nossa vida, porque uma vida de integridade, ela vai testemunhar por si só. Então a nossa preocupação não é para vender uma imagem, não é? E agora, nessa época, é triste, não é? Você vai ver um debate político, então normalmente o que o político está fazendo, né? E eu não quero generalizar aqui, mas parece que é uma grande maioria, né? Ele tem uma missão. Qual é a missão de um político num debate, num discurso, né? Ele quer vender uma imagem. Uma imagem de uma pessoa honesta, que se importa com os outros, que é capaz, não é isso? E ele quer vender uma imagem. A preocupação não é de ser alguém assim. A preocupação é de vender uma imagem, porque se ele conseguir vender a imagem, aí ele vai ganhar os votos, não é isso? Aí vai ser eleito. Olha que perigo, olha que... Não é esse caminho que nós condenamos nos políticos, mas é esse caminho que nós somos tentados quando nos preocupamos demais com a nossa imagem. Devemos nos preocupar com a nossa vida, com o nosso caráter. E aí, ao invés de ficar preocupado, né, em manter a imagem, nós vamos nos concentrar nos recursos que vêm do Senhor, nos concentrar em obedecer, nos concentrar em viver o que o Senhor diz, não é? Capacitados por Jesus. Aí ele está falando então de uma liberdade, ele diz, olha, eu estou livre da angústia de ter que provar algo que não é verdade. Eu estou livre. Esse é o caminho da obediência, é o caminho da liberdade. Quem desfruta dos recursos de Deus também fala com liberdade. Olha o versículo 46. Um destaque aí o versículo 46, não é? Nessa estrofe. Falarei dos teus testemunhos diante de reis. De que maneira? Sem ficar envergonhado. Então, com a oração respondida, ele decide que não manterá silêncio, mesmo que seja convocado a falar na presença de reis, de pessoas poderosas, dona Risete. Só imagina só, não é? Diante de alguém poderoso. E aí a gente pensa, né, em pessoas poderosas, não é? E aí já vem aquele temor. E aí, puxa vida, mas se eu tivesse diante falando de tal, o que eu iria falar? Não tenho o que falar. Aí alguém falou o seguinte, não é? Escreveu o seguinte, puxa, como que diante de reis humanos nós poderemos nos envergonhar de falarmos do Rei Supremo, do Rei Eterno? Como que a glória de reis humanos pode obscurecer, pode ofuscar a glória do Rei Eterno?
Como que nós vamos nos envergonhar do verdadeiro rei diante de pessoas com autoridade hoje? É o que ele está falando. Faz parte da liberdade estar livre do medo dos homens mais iminentes, mais soberbos e mais tiranos, não é? Por isso ele fala aqui de reis, né? Porque eles infligem medo, fechando a boca das testemunhas de Deus. E aí você pode lembrar aqui do apóstolo Paulo, mais uma vez, lá no livro de Atos, testemunhando diante de políticos importantíssimos da sua época. E ele está ali, e a cada oportunidade que ele tem, ele prega. Ele não se envergonha, ele prega. Vai lá e leia Atos, é muito interessante. Você vai ler ali, ele prega sem nenhum constrangimento. Aliás, ele fala da intenção dele, ele fala, olha, eu quero que você creia. Embora ele esteja preso, ele esteja na condição de preso, e está ali o governante julgando o caso dele, não é? É alguém que o está julgando. E ele não se acovarda, ele fala com liberdade, ele fala com autoridade. Como que você fica diante de colegas quando você precisa falar das palavras do rei? Então você não está diante de reis, não é? Do presidente da república, não está diante de um juiz, você está diante do seu colega, da sua colega lá no colégio. E aí você precisa falar, e agora? Não é? Ou a professora fala, não é? Sarinha tinha uma professora que falava, Sara, fala aí, o que seu pai pregou ontem? E aí ela tinha que se virar lá. A professora, né, ficava com vergonha, né? Fala aí, a pessoa descobriu que o pai era pastor, coitado, e aí ela pagou o preço. E aí de vez em quando, Sara, e aí, Sara, fala... o que você fala, não é? Alguém questiona, como o apóstolo Pedro diz, alguém pergunta a razão da sua fé. Mas por que você não está desesperado? Rapaz, é porque eu fiz uma reserva, não é? É essa a resposta? Não, não é? Qual é a resposta? Quando alguém pede a razão da sua fé. Olha Romanos 10. O pastor Rita vai pregar esse texto ainda, mas como vai demorar, vamos adiantar aqui a leitura, não é? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Versículo 17 também. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E aí o pastor lá, amigão do Nilson, não é? Pastor Abisaí, ele insiste nessa tecla, né? Nós testemunhamos de Cristo com o nosso exemplo, com caráter. Mas a missão que nós temos não é só de dar exemplo por meio das nossas ações. Nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Como o salmista diz aqui, de maneira destemida, não é? Sem ficar envergonhado, nós precisamos falar, queridos. E toda vez que eu e o pastor Rita paramos para conversar sobre isso, nós pensamos, nós precisamos crescer como igreja. Como nós precisamos crescer no testemunho. Como nós precisamos crescer. Testemunhando para as pessoas, para os vizinhos, não é? Que às vezes a gente não sabe nem o nome deles. Testemunhando, então é o colega de trabalho, e às vezes, talvez alguém aqui, né, agora, depois aí, alguma oportunidade surgiu aí na crise ainda, e agora você chegou no seu trabalho, e você descobriu que você é o único crente. Qual é a sua reação? Deus está dizendo para você, você é sal e luz ali, você tem uma missão ali. A nossa tendência, né, já logo de pensar que é um fardo, né, já colocar o fardo e dizer, não, você precisa testemunhar ali. Como que nós vamos testemunhar? É lá no trabalho, onde nós teremos as oportunidades. Como igreja, é algo até importante aqui para nós, né? Então nós convidamos pessoas para virem à igreja, e elas vão ouvir o evangelho aqui também. Mas veja bem, talvez o modelo melhor, não é? E é claro que não é errado convidar um amigo para vir à igreja, eles são muito bem-vindos aqui, não é? Mas talvez o modelo melhor seja primeiro testemunharmos o evangelho. E aí depois a gente convida, fala, olha, aliás, se você quiser
pensar um pouco mais e conhecer um bocado de gente, meu amigo, que crê nisso daí, ó, que crê nesse Deus, você pode até ir lá comigo, se você quiser. Vou te apresentar um pessoal. Tem uns camaradas lá, legais lá. Tem uns camaradas meio enjoados também, não é? E aí, mas tem a turma boa lá, né? Vamos lá. Agora, nós não podemos achar que o convite para ir à igreja é sinônimo de falar de Jesus. Não é sinônimo de falar de Jesus. Veja bem, nem entregar um folheto é sinônimo de falar de Jesus. Nós precisamos falar. A gente fala isso para os nossos filhos lá em casa, não é? Olha só, a pessoa falou com você, você tem que falar com a pessoa, seja gentil. Deus te deu boca para você falar. Não é? Fale. Boa tarde, bom dia, que bom, não é? Fale. É a mesma coisa aqui, não é? Nós precisamos falar de Jesus. Precisamos falar quem Ele é. Precisamos falar o que Ele pode fazer pelos nossos amigos. Precisamos falar a condição deles sem Jesus. E apontar então para Jesus. Precisamos falar. Então lá na empresa você é um embaixador. Você é um representante do rei. Fale dele. Aponte para ele. Com clareza, não é? Demonstre amor pelas pessoas. Demonstre compaixão pelas pessoas. Queridos, como que nós tendemos à indiferença, não é? Eu me envergonho aqui. Conhecer a verdade, conhecer a Jesus. Como que nós não vamos compartilhar dele para os outros, não é? Com compaixão, com amor. Como que nós vamos olhar para os outros com indiferença? Não podemos. Quem desfruta dos recursos de Deus também se deleita nele. E é assim que termina a 6ª estrofe do Salmo 119. Nada é mais agradável do que fazer dos mandamentos de Deus seu constante tema de meditação. E o prazer do salmista demonstra a intensidade do seu amor. Então nós estamos falando aqui, e os salmos, eles vão apelar para nós, mas nesse sentido, não é? Eles vão nos dizer para praticarmos o culto, celebrarmos o culto ao Senhor, não de maneira mecânica, não por obrigação, não para um alívio de consciência, mas ele fala do prazer, que aponta para a intensidade do amor. Parece que no versículo 48, né, a ideia de levantar as mãos, ele está louvando os mandamentos que ama. Usualmente esse termo de levantar as mãos é um termo para a oração, não é? Parece que aqui é uma expressão arrojada pelo anseio da revelação de Deus nas Escrituras. Ele está contente, ele está muito satisfeito com os recursos que vêm do Senhor. Se fosse o Novo Testamento, nós diríamos que ele leu o que o apóstolo Pedro escreveu, né, de que nós recebemos tudo o que precisamos para uma vida de piedade. Recebemos tudo do Senhor. E ele está muito contente com esses recursos, ele está grato por esses recursos, que o ajudam, o capacitam a responder para os homens que o perseguem, que o capacitam a falar, que o levam a meditar, que dão a ele o desejo de viver, que transformam de fato a sua vida. Queridos, o que você tem feito com os recursos que vêm do Senhor? Os recursos que capacitam o servo do Senhor. Que desfrutemos desses recursos para a glória dele. E lembrando, que dependemos dele, não é? Acima de tudo, não custa repetir, não é? Nós precisamos de Cristo, nós precisamos dele, para termos, então, como temos ouvido aqui, na exposição dos Romanos, né? Da carta aos Romanos, o Senhor, por meio da lei, revela o nosso pecado, e aí ele aponta para um Salvador, que é Cristo Jesus, e depois que nos convertemos a ele, por meio do arrependimento e da fé, ele nos manda de volta para a lei, para obedecermos, capacitados por ele, e por gratidão a ele. É isso que estamos falando aqui. Então vamos desfrutar dos recursos que vêm dele, por gratidão a ele. Não para conquistar a salvação, mas porque de fato já fomos salvos. Que esses recursos nos encorajem e nos capacitem de fato a cada dia. Amém.